Pai do Senhor Jesus Cristo, a todos os professores de escola dominical, fazer alguns apontamentos para a lição número 11, 14 de junho de 2020, com o tema Atributos da Unidade da Fé, humildade, mansidão e longanimidade. No slide 7, eu propus aí uma definição do termo atributo, para que vocês iniciem essa aula. Segundo o dicionário Aurélio, atributo significa aquilo que é próprio de um ser. O termo atributo é estudado, por exemplo, aplicado no estudo sobre Deus, os atributos de Deus. Alguns não concordam com esse termo para falar sobre Deus, porque alguns defendem que atributo significa algo que foi acrescentado a um ser. Por isso eles preferem utilizar o termo propriedade, aquilo que é próprio. Então, o termo atributo, segundo o dicionário Aurélio, significa aquilo que é próprio de um ser. No caso do ser humano, aquilo que ele assimilou e se tornou próprio dele. E também nesse slide 7 eu coloquei aí, humildade, mansidão e longanimidade influenciam para que o cristão tenha unidade com Deus e com o irmão em Cristo, porque é o nosso tema. Então vamos falar de unidade com Deus e também unidade com o homem, mas principalmente com o homem. Agora o homem também ele tem que ser humilde para reconhecer a soberania de Deus na sua vida. Nós temos aí na história muitos que desafiaram a pessoa de Deus. Segundo a história, Nimrod, Flávio Joséfo, historiador judeu, diz que ele desafiava a Deus, dizendo que iria se vingar pelos seus antepassados que foram mortos no dilúvio. Então esse homem não tinha humildade em relação a Deus. O faraó do Êxodo, o faraó era normalmente um homem que ele se considerava ou abençoado pelos deuses ou um homem com tanto poder quanto os deuses. Então eram homens que não tinham humildade. Agora, já Saulo de Tarso, apesar dos seus erros de perseguir a igreja, quando ele encontrou-se com Jesus Cristo, ele chamou de Senhor, ou seja, reconhecendo a sua soberania. Errava por não entender que ele estava perseguindo, na verdade, aos servos de Deus.